Isto é Rivals. Fala galera, beleza? Eu sou o Andrei. Eu sou o Leandro. E tá começando hoje aqui pra vocês o primeiro episódio do Rivals Podcast. E é isso, o nosso podcast vai estar falando sobre o mundo do futebol, o mundo dos games, que é o mundo que a gente tá incluído, né? Eu acho que é os conteúdos que a gente mais consome hoje em dia, né? E, cara, a ideia é vir aqui falar um papo aberto sobre futebol, sobre as notícias do futebol, o mundo do futebol, games. Eu sou corintiano e Real Madrid, a gente quer falar um pouquinho sobre isso também. O André é São Paulino e chelseano. Talvez chelseano, Paulo, certo? Então, não fiquem preocupados se a gente ser um pouquinho clubista. Até demais às vezes, na verdade. Porém, a ideia é a gente bater um papo sobre futebol. E hoje a gente vai se apresentar um pouco, contar o nosso começo, por que a gente decidiu fazer o Rivals Podcast e de onde veio o nosso amor pelo futebol. Isso aí, que nem o Leandro falou, a ideia, na verdade, do Rivals é porque a gente é rival em tudo, na verdade, né? Uhum. Eu sou São Paulino, ele é corintiano. Talvez no futebol europeu a gente não é tão rival porque o Real Madrid joga La Liga, o Chelsea joga Premier, mas já se enfrentaram muito já também, né? Às vezes se enfrenta, às vezes da Real, às vezes da Chelsea. Geralmente da Chelsea, infelizmente. Não, acho que das últimas vezes deu o Real Madrid, né? Isso foi mais triste. Não, O Real Madrid também ama comprar jogador do Chelsea, né? 2022 deu Chelsea, mas 2021... Não, 2022 deu Real Madrid, mas 2021 deu Chelsea foi quando foi campeão, né? E o Real Madrid foi campeão quando ganhou o Chelsea. Então acho que é assim, né? O Real Madrid e o Chelsea se enfrentam, quem ganhar é campeão. Tomara que e acho que agora... Não, 24 que se enfrentou de novo? Foi 20... Não, acho que foi 22 foi a última. Acho que foi a última. Porque depois foi o City, depois o Real ganhou. Não, acho que 24 o Chelsea caiu antes na Champions. Ou nem jogou. Acho que nem jogou, na verdade. Eu acho que não. Foi do Pochettino, não foi? Acho que foi. Enfim, a gente já começou aqui no papo. Mas o futebol sempre teve muito incluso na minha vida, né? Desde pequeno eu acompanhava muito futebol. E eu acho interessante que a primeira lembrança que eu tenho do futebol, na verdade, ela começa muito cedo. E nem pelo time que eu torço, né? Porque eu, na verdade, era palmeirense desde pequeno por influência do meu pai. E depois de influência do meu irmão, me apaixonei pelo São Paulo. Mas uma das primeiras lembranças que eu tenho com futebol é aquele Palmeiras do Wagner Love jogando, 2009. Eu lembro de assistir jogo com meu pai do domingo, assim. E às vezes ele fala, né, tipo, eu tô comendo, ele fala, come pra sair o gol do Palmeiras e tal. Então é uma loucura isso, mano, porque, tipo, a primeira lembrança que eu tenho do futebol, que é uma coisa que marca muito a minha vida, é um bagulho nada a ver, tipo, não é nem com o meu time. Uhum. E, tipo, eu não sei, pra vocês ter uma lembrança, tipo, muito bombástica, acho que a gente já, também pra quem, só pra contextualizar, a gente é amigo já há 7 anos. 6 ou 7. 6 ou 7 anos, né? A gente já tem uma amizade por um bom tempo. Uhum. E eu conheço muito sobre a vida do Leandro, sabe muito da minha vida. A gente se conheceu jogando bola. A gente se conheceu jogando bola, sim. E eu sei que você se apaixonou pelo Real Madrid assistindo um jogo aleatório da Champions. Foi. Na verdade, foi meio engraçado. Em 2008, mais ou menos, eu ganhei um PSP dos meus pais. E aí o primeiro jogo que eu tive no PSP foi o PES 2013. E aí eu amava jogar com o time do Real Madrid, não sei porquê. Eu só gostava de jogar com o time do Real Madrid. E aí foi nisso assim no PES, no FIFA, jogando só com o Real Madrid. De repente, um dia eu fui na casa do meu tio, a gente ia ter uma comemoração com meu tio ia fazer um bolo, um pão pra gente comer ali, e foi justamente no dia que tava tendo a final da La Décima, 2014 contra o Atlético. 2014. Cara, a Champions League foi absurda pra quem era torcedor. Eu não acompanhava muito futebol europeu, não vou mentir naquela época. Eu também não, eu conheci por causa do FIFA. Eu também, eu sempre joguei FIFA também na minha vida, e... Gostava muito do Barcelona também nessa época, né? Acho que... O Trio MSN ali. Trio MSN. Fez muita fama pra quem era novo naquela época ali, né? Tipo, o auge, acho... Auge talvez não, mas a ascensão do Neymar ali, né? E aquele trio com Messi e Suárez era absurdo. Eu acho que talvez seja uma injustiça ter ganhado uma Champions só. É porque também pegou um Real Madrid passado, né? E 2015 ganhou o Barça. O Bayern era muito forte também, a Juve era muito forte. Tinha uma galera forte. Eu acho que hoje em dia os times estão mais equilibrados, né? Tipo também. Assim, se você botar a escalação de um jogo hoje da Champions, a gente tem muito time. Não, essa Champions mesmo. A gente vai ter a final agora. Inclusive esse podcast está sendo gravado antes da final. E provavelmente vai ser postado depois. Uhum. Então, se quem está editando aí puder colocar o resultado. Quanto palpite?
2x1 PSG. 2x1 PSG? 2x1 PSG. Cara, eu vou de 2x0 PSG. 2x0? 2x0. Eu tô botando muita expectativa no PSG. Eu acho que vai ter um golzinho chorado no final. Dembélé, Talvez. Que vara. Cara, e a Champions League esse ano foi absurda. Foi absurdo. Foi tipo assim, muitos times competitivos. A gente viu um Aston Villa chegar agora na semifinal. Semifinal ou quarta que o Aston Villa caiu? O Aston Villa chegou na semifinal contra Na semifinal. E jogando muita bola contra o PSG, né? Jogou muito. Então, tipo assim, hoje em dia a gente tem times absurdos, mas eu acho que aquela época a ascensão mesmo era o Madrid e Barcelona, não tem muito o que fazer. A gente teve em 2012 o Chelsea, né? Que foi muito bom, mas eu acho que ali de 2014 para até 2018 a gente teve ascensão de Barça e Real Madrid. Com o Real Madrid, infelizmente... Eu sinto que agora o futebol tá ficando mais... Os técnicos estão fazendo mais diferença. Tipo, a gente vê times com PSG que tem menos estrelas, mas tipo, tem um técnico muito brilhante, que é o Luiz Henrique, e que é muito exigente, brilhando. O City do Guardiola brilhando demais nos últimos anos, aí esse ano, infelizmente, ou felizmente, tá um pouco mais abaixo. Mas a Inter do Inzaghi, o Inzaghi é um baita técnico. E são nomes que estão surgindo agora também, né? Exato. Tipo assim, o Inzaghi mesmo não ganhou muita... Não ganhou talvez uma Série A? Eu não acho sei, que talvez. ele chegou a ganhar uma Série A, sim. Uma Série A da Copa da Itália ali. Talvez, mas não é um título de muita expressão, assim. E bateu a final, chegou na final contra o City, né? Mas perdeu. Quase Isso ganhou. é verdade, teve a final agora recente. O Pep Guardiola já é um técnico mais ascensão, mas acho que um nome que me impressionou muito essa temporada foi o Arne Slot. O Arne Slot. Ele tá no Liverpool agora. Cara, de onde ele veio? Eu de verdade não sei. Ele tava no Feyenoord. Feyenoord? O Feyenoord foi campeão, mas era dele já? O time era foi dele, campeão? Acho que ele tava 2 anos lá. Cara, absurdo o que esse cara fez no time do Liverpool de uma jornada do Klopp e uma jornada vencedora também, querendo ou não, né? Acabou ganhando uma Champions ali, papou uma Champions. E o cara assumiu um time de uma jornada de um técnico... Sei lá, o Klopp já tava há mais de 10 anos no Liverpool já? O Klopp ele chegou em 2016 acho que ele chegou... Pegou meia temporada com o Coutinho, acho que foi 17, 18. Eu acho que ele chega antes. Eu acho que, se eu não me engano, ele chega em 2015, 16 ali. Para 16, eu não vou ter essa informação. Ele chegou até 10 anos, acho. E, ou cara, não, assim. o Arne Slot... assim... Ele pegou um time bem arrumado. Pegou um time bem arrumado, um time que tá com muito gás pra jogar também. Ele não precisou inventar. Ele já tinha uma base ali. Mas ele, ganhou a Premier League e ganhou bem, né? Não passou em branco a temporada, na primeira temporada dele no time. É diferente de um Maresca. Pegou um Chelsea todo bagunçado. E como torcedor do Chelsea me impressiona muito, na verdade, né? Maresca. O trabalho do Maresca no começo foi brilhante. Depois foi brilhante. Ele deu uma caída. Cara, mas é que o Chelsea não tem... E o Maresca deixou isso bem claro. Eu acho que, talvez como torcedor, foi lúdico pra mim achar que o Chelsea poderia brigar pra ser campeão da Champions. Da Premier League. Mas ele mesmo disse que se o Chelsea classificasse pra Champions já era uma vitória, porque o Chelsea tem um elenco mais jovem da Premier League. Ele recuperou muito jogador também. O Sancho. Cara, que ele recuperou. Eu acho que um nome que a gente pode frisar muito, que talvez ele tenha... A gente pode botar nesse tópico de que ele recuperou, é o Pedro Neto. O Pedro Neto vem de um Overhampton e ele só se machucava. E ele não teve uma lesão grave até agora. Eu espero a Deus que eu também não esteja zicando o cara. Mas assim, ele tá jogando muita bola. O Malo Gusto brilhou com ele. Malo Gusto, mas acho que o Malo Gusto ainda chega com o Pochettino na temporada passada. Por ele... Até o próprio Reece James, ele reinventou talvez. O Reece James jogando mais de volante agora, né? Diferente. Então, cara, é absurdo como o futebol hoje estão surgindo nomes. Talvez, eu acho que o Maresca é muito promissor. Eu acho muito bom. Eu acho que, eu acho que o time do Chelsea hoje não entrega muita coisa. Um cara que eu gosto muito de acompanhar é o Fred Caldeira, jornalista da TNT. E ele já falava que o Maresca era viciado em futebol. Que ele ficava, na época que ele tava no Leicester, né? Na segunda divisão, ele ficava o dia inteiro no CT estudando futebol e treinando o time. Será um mal de treinadores italianos? Talvez. Porque a gente tem Carlo Ancelotti, inclusive vindo pra nossa seleção. Absurdo. Cara, quando surgiu a primeira vez... Desculpa. Quando surgiu pela primeira vez que ele tava fechado com a seleção brasileira, foi absurdo pra mim. Eu comemorei com um título aquilo. Cara, eu fiquei surpreso porque
Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Ancelotti. Amor porque por tudo que ele fez no Real Madrid. Ele ganhou o quê? 2, 3 Champions? Ele ganhou 3 Champions. Ele ganhou 2 La Ligas. Acho que ele chega a ganhar 2 La Liga, ganhou uma Copa do Rei, ganhou a Supercopa, metendo 4x0 no Barcelona. Então, mas tem cenas no Real Madrid que ele fez algumas cagadas. Mas, cara, ter um nome desse tamanho na seleção é bizarro. É absurdo. Assim, eu acho que o futebol de seleções nunca teve um nome desse tamanho. E a nossa seleção tá passando por uma fase horrível. Exato. Nossa. Tipo assim, já teve técnicos incríveis na seleção, no Zagallo, mas, tipo, vindo de clubes, tipo, já muito grandes, eu acho que é a primeira vez que É a acontece. primeira vez, né? Cara, e a gente vai ter o melhor técnico do mundo hoje. E se ele ganhar o Hexa, eu cravo que ele vira o melhor treinador da história do futebol. Talvez. Porque o cara ganhou tudo. Ele é o que mais tem Champions. Porque ele tem pelo Milan? Ele tem 2 pelo Milan. Cara, nossa, ele tem É, muito 2 pelo título, Milan e velho. 3 pelo Real Madrid. Cara, é absurdo, E velho. como jogador ele tem uma. Nossa, pior que o engraçado que eu vi um vídeo esses dias, o Ancelotti já era velho jogando, né? Já. Tipo, eu vi um vídeo que parece que ele é muito senhor já Ele dentro tava do na campo, Copa velho. de 94, eu acho. Nossa, Jesus amado, ele é muito Acho que velho. se eu não me engano, ele tava na Copa de 94, ele tava velhão. É bizarro. Mas eu acho que ele vai agregar muito. E, tipo, mano, é um absurdo, porque a gente tem os melhores nomes hoje. A gente tem um Vinícius Júnior que acabou de ganhar o The Best. A gente tem um Rafinha que tá jogando muita bola. Eu acho que o Rodrigo talvez esteja um pouco abaixo. É que acho que o problema da seleção brasileira hoje é um camisa 9. Acho que a gente não tem, tipo, um cabeça de área hoje. Tem hoje os nomes Evanilson, aí tem o do Brighton, que é o João Pedro. João Pedro. Tem o... Inclusive sondado pelo Chelsea. Yuri Alberto. Yuri Alberto, aí você forçou a barra. Yuri Alberto. O Caleri só pode ser argentino, né? Para os caras não colocarem ele. O Veguete. O Pirata? Seria uma boa. O Herman Cano. Cara, voltando a falar sobre um pouco de futebol, e é impressionante, acho que quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vai marcando muita coisa, né? Vai. Tipo, talvez até você como torcedor do Real, e a gente já trocou essa ideia, mas aquelas quartas de finais de PSG e Barcelona foi absurdo. Foi incrível. Eu revejo esse jogo até hoje, de tão louco que foi aquilo, cara. O que foi aquela virada, tipo, um PSG que meteu 4x0 na ida e um Barcelona totalmente desacreditado. Desacreditado talvez não, talvez pros torcedores, mas o Neymar foi no Podpah esse tempo atrás e disse que ele tava muito confiante. Mesmo com 4x0, ele tava muito confiante. Isso é um absurdo. Os caras são muito bons também, né? Neymar, Messi, Soares, Jordi Alba. O Sérgio Roberto tava numa fase boa. Ele fez o último gol, né? Então, tipo, os caras, querendo ou não, os caras têm confiança. Tipo, acho que os caras devem pensar. Tipo, os caras são tão bons que eles devem pensar, tipo, pô, a gente consegue. Tipo, a gente tem o Messi, sabe? Exato. E o engraçado, voltando a falar sobre isso, essa participação do Neymar no Podpah, é que ele fala que o Messi não tava confiante pra bater o pênalti. Tipo, ele chegou pro Neymar e falou assim, você vai bater. Aquele, tipo, o gol. E o Neymar faz um golaço de falta também, absurdo naquele jogo. Foi. Eu acho que aquele jogo tava predestinado pro Barcelona ganhar. Não é possível, velho. Não, tudo girava. Aquela bola que foi no Sérgio Roberto é bizarro. É absurdo, né? Tipo, é uma cavada. É que a gente já teve essa conversa e você já me disse que acha que esse lance tá impedido. Mas eu acho que olhando hoje, talvez, se tivesse era por muito pouco. Naquela época não tinha VAR ainda. Então, tem alguns lances no Instagram, tipo TikTok, YouTube, que mostra, tipo, falhas de arbitragem bizarras naquele jogo. Mas, tipo, é uma época que não tinha VAR. Cara, mas é que pensa na atmosfera daquele jogo também, tá? Exato. Tipo, um time precisando virar 4... Tava 5 em um momento, né? Que o PSG faz o... O Cavani que conseguiu fazer. O Cavani faz o gol. Então, tava o PSG... Mano, o Barcelona tinha que fazer um milagre e fez. Exato. Então, tipo assim... Imagine pra você que é juiz também. A gente fala muito da arbitragem. Acho que hoje, principalmente da arbitragem brasileira, a gente pode até voltar a falar um pouco disso depois. Mas a arbitragem brasileira erra muito e tá errando muito. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Essa arbitragem brasileira está errando tanto e tão ridiculamente. E não é só a brasileira, né? A espanhola erra demais. Sim, então. E até com o VAR tá errando muito. Isso é um absurdo. Isso não pode na acontecer. Inglaterra, o VAR erra muito. Cara, mas, tipo... Acho que foi ano passado. Chegou a ter uma reclamação, tipo... Eu acho que foi o Wolverhampton. Que fez uma petição que queria tirar o VAR da Inglaterra. Mas nenhum clube comprou a ideia. Eu acho que não é viável. O VAR ajuda muito. Apesar de hoje tá errando algumas coisas absurdas também. O erro não é a tecnologia. O erro é quem opera ela. Então, verdade. Tipo, a tecnologia não tem problema. Agora com o VAR semiautomático, tende a só melhorar. Sim. E, cara...
a gente para pra pensar, mano, imagina a atmosfera que não tava aquele jogo. Demais. Mano, pro juiz errar alguma coisa, tem algum jogo tipo do Real Madrid, assim, que você consegue pensar alguma coisa assim? Porque o Chelsea, cara, pra falar bem a verdade, você sabe, mas eu voltei a acompanhar o Chelsea faz muito pouco tempo, então eu não consigo pensar em um jogo que eu falo, mano, esse jogo foi coisa de loucura, mas pro Real Madrid é todo jogo, né? Acho que a própria semi, talvez, que o Rodrigo mete 2 gols, que ele entra e faz, é absurdo aquilo que ele faz. A contra o City em 22 é loucura. Tipo, eu lembro que eu tava assistindo no sofá de casa e, cara, é loucura. Tipo, tava desacreditado e de repente, pá, Vini Júnior, pá, Benzema, mano, o Rodrigo brilhando, assistência do Modric. Cara, você não entende nada. Tipo, você vê o City dominando a partida e você fala, cara, o City vai passar. Tipo, não tem como vencer os caras. Tipo, o Guardiola é muito bom, o De Bruyne é muito bom, os caras são muito bons, não tem como passar. Mano, e de repente, magia. Cruza uma bola na área, Rodrigo, cruza outra bola na área, Rodrigo. E aquela partida foi insana, cara, foi insana. Também tem as partidas contra... A partida contra o PSG nos oitavos. Foi muito que o Courtois pega a pênalti do Messi, é absurdo. O Real Madrid está perdendo. Os jogos contra o Atlético de Madrid tendem a ser... Alguns são só muito chatos. Tipo, um jogo muito pegado. 0x0 a maioria também. Exato. Mas tem uns jogos contra o Atlético de Madrid que é bizarro também. Que é tipo... O Atlético de Madrid resolve jogar. O Real Madrid quer jogar também. E chega um momento que os dois querem retrancar. É muito pegado. Os dois times se batendo pra caramba. E... Pô, teve um recente que foi 4x4. Atlético de Madrid e Real Madrid. Eu acho que foi temporada passada. Na Supercopa da Espanha ou na Copa do Rei. Tem um jogo recente que foi bizarro. Foi gol do Brahim, foi bizarro. Cara, Mas geralmente contra o City... Mano, tem jogo contra o City eu já fico gelado. Já fica estranho. eu acho que o jogo que me mexeu muito com o sentimento ultimamente foi o São Paulo e Flamengo. Final da Copa do Brasil. Aquilo foi louco, mano. É claro que faz pouco tempo, então não é uma coisa que eu vou esquecer tão fácil, mas... Eu lembro exatamente de estar assistindo o primeiro jogo em casa e a hora que sai o gol do Caleri de cabeça, eu saí igual louco ali. E era só o primeiro jogo. E o Flamengo tava jogando em casa. Então, tipo, podia acontecer qualquer coisa. Só que não tinha como, cara. Aquela Copa do Brasil, inclusive triste pra você, né? Mas, Triste. enfim. O Roger Guedes foi embora. Lucas Moura também, né, mano? O cara é muito embaçado. Foi ideia triste. Mas tava escrito pro São Paulo ganhar aquela Copa do Brasil. Tava. E não tinha campanha melhor, né? O São Paulo foi bem em 2020. O Diniz, mas caiu pro Grêmio na semifinal. Eu lembro desse jogo, mano. Foi bizarro. Era o Diego... Qual que era o nome dele? Diego Souza. Diego Souza fez um gol de bike. Foi. E é tipo lei do ex-máximo. Foi no ano que o Grêmio caiu. Não foi? O Grêmio ganhou e caiu. Eu acho que foi uma coisa assim. Foi, o Grêmio... Ou caiu no ano seguinte, uma coisa assim. Não, foi nesse ano. Ganhou e caiu. Não vou saber falar agora, mas foi, eu lembro que foi perto. Ele foi ou foi 20 ou foi 21. Porque ele cai em 20... Não, ele joga o Brasileirão Série A em 20, que é essa que ele ganha. Aí 21 ele cai. Joga... 21 ele joga a Série B e 22 vem o Soares, não é? Não. Cai em 21, sobe 22 e 23 vem o Soares. 23 vem o Que é o Soares. mesmo ano que o São Paulo ganha a Copa do Brasil. Cara, é bizarro. Esses times grandes caem e sempre volta um craque. Já percebeu? Não, tipo... O Grêmio caiu em 21, aí em 23, quando subiu veio o Soares. O Corinthians caiu em 2007, 2009 veio o Ronaldo. E agora o Santos caiu em 23, 24 e volta 25 o Neymar. Voltou em 25 o Neymar. Cai 23, joga 24, é isso. Voltou 25 o Neymar. Absurdo. E essa parada do Neymar também para o Brasil. Parou. Tipo assim, pra todos nós que somos rivais, né? Tipo, somos rivals. Somos rivals. Eu sou São Paulino, você corintiano. Cara, eu não sei você, mas eu torci muito pro Neymar voltar pro Santos. Eu acho que ele tava muito mal usado lá no Al-Hilal. Eu não queria ele no meu time. Tipo, eu não queria ele no Corinthians. Não, acho que ele tinha que voltar pro Santos. Era predestinado pra ele voltar. É porque eu tinha receio. Porque, querendo ou não, o Neymar custa muito caro. Tipo, muito. Eu vi uma conta que é... Se juntar tudo, o pacote Neymar, que é tipo o salário, mais a empresa dele, que o Santos tá tendo que pagar uma parte pra empresa dele. Se não me engano, dá 21 milhões. E aí, cara, imagina o Corinthians tendo que pagar 21 milhões pro Neymar. Tipo, absurdo. Mas eu fiquei meio com receio. Tipo, cara, quem vai conseguir pagar essa grana pro Neymar? Será que o Neymar vai jogar? Será que é um cara confiável? Será que ele vai se lesionar muito? E
E, cara, tinha que ser pro Santos, não tinha jeito. Cara, tem um pouco de coca aqui, tem problema? Não. Não, eu só matei. Mas a gente não vai fazer propaganda aqui, tá? Do energético da letra M. Exatamente. Se quiser pagar nós, pode pagar, né? Mas o energético da letra M não tá pagando ainda, então... Se bem que tem a logo e bem escrito aqui na trás, não adianta nada. Os caras são uns gênios do marketing, velho. Mas a gente tá precisando porque... Desculpa que a produção fez um sinal ali, eu tava tentando entender. Isso que você fez seu tempo já? Ah, tá. Beleza. Oh, meu Deus, vocês cagaram. Merda. Começou, passando no começo. Galera, é só o primeiro. Mas voltando sobre o Neymar, né? Tinha que ser pro Santos, né, cara? A torcida do Santos ama esse moleque. Você falava muito dele no Flamengo, né? Mas, tipo, mano, nada a ver, velho. Eu acho que o Flamengo, ele gosta muito de jogador com mídia, né? E, tipo, querendo ou não, o Flamengo, não vou dizer o único, mas é o principal que consegue pagar. O Flamengo não... Palmeiras, talvez. Exato. E se fala de Palmeiras e Cristiano Ronaldo também agora, né? Eu espero que isso não aconteça. Eu não sei de onde vai ser o dinheiro. É muita grana. Cara, hoje em dia tem muita empresa, né? Tipo Cristiano... assim, o próprio Memphis é pago não pelo Corinthians. Só que o Cristiano Ronaldo, ele é o atleta mais bem pago do mundo. Isso é embaçado. Tipo, ele ganha mais que o LeBron. Mas será que ele ganha mais que o Curry. Ele aceitaria reduzir o salário dele pra vir pro Brasil? Então, como seria só o Super Mundial de Clubes, talvez achasse alguma bet, algum patrocínio que conseguisse. Que quisesse pagar, né? Tem que ver se ele consegue se pagar, porque, tipo, a venda de camisas vai ser insana. Isso também, venda de ingresso vai ser insana. Cara, mas como torcedor rival, eu simplesmente torço pra isso não acontecer de jeito nenhum, velho. Não, mano, eu sou... Imagina um ataque de Vitor Nhoque e Cristiano Ronaldo. Cara, eu sou muito fã do Cristiano. Ver ele no Palmeiras seria muito triste. Seria triste, né? Nossa, eu acho que polêmica aqui, mas eu acho talvez que eu prefiro o Messi, mas... Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, isso é um fato. Cara, por mais que eu seja madridista e seja Cristiano, eu concordo que o Messi é melhor. Tipo, querendo ou não, o Messi é um gênio, tá ligado? Não tem o que fazer. Você pega a média de gols do Messi é maior, os títulos do Messi são maiores, mas, eu não sei, o Cristiano ele tem um legado que é bizarro. Pra mim ele tem um legado que eu acho insano e... cara, o esforço dele, as histórias que os atletas contam de, tipo... Foi uma no United, eu acho. Foi o Tevez que contou. Que o treino começava, tipo, 8 horas. Aí o Tevez chegou certinho 8 horas, o Cristiano tava lá. O Tevez chegou certinho 7h30, o Cristiano tava lá. O Tevez chegou 7 horas, o Cristiano tava lá. O Tevez chegou 6h30, o Cristiano tava lá. Tipo, o cara é uma máquina, o cara é absurdo. Então eu... prefiro o legado do Cristiano. Porém, o Messi é um gênio. Então... Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele é a prova viva de que a técnica leva à perfeição, né? Porque eu acho que o Messi nasce com o dom. Cara, o que o Messi faz é absurdo. Eu acho que hoje, jogando no Inter Miami, talvez seja mais fácil. E o cara é um absurdo. Eu tô que levou uma Copa do Mundo pra casa agora... jogando muita bola. E essa Argentina se falava muito de que ia ser eliminada da fase de grupos, porque perdeu de 2-1 para a Arábia Saudita. Eu tava assistindo aquele jogo na academia. Não, quando eu vi, eu fiquei muito feliz, porque, todo brasileiro dá uma secada na Argentina. Eu dei risada pra caramba. E, cara, ver a Argentina perder para a Arábia Saudita foi maravilhoso. Só que depois vai ser campeão. Mas eu não vou mentir, talvez seja loucura, mas eu acho que eu preferi que a Argentina ganhasse do que a França. Tipo assim, não que eu, torcia muito pra Argentina ser campeã. Mas acho que na época também o Mbappé tava se envolvendo naquelas polêmicas com o Neymar, a gente com o brasileiro tomou as dores do cara. Até começa. E tipo, eu acho que o que o Messi fez ele era merecedor, apesar de que eu não quisesse que ele fosse argentino, né? Eu acho que se ele fosse, sei lá, holandês, teria sido menos dolorido. Sim. Ver ele erguer aquela taça. Eu torci muito pra Argentina por conta do Messi. Tipo, o Messi merecia, esse é o fato. E tipo, eu não sei se foi a última Copa do Messi, porque tipo, a gente já tá perto de outra Copa. Cara, eu acho que ele joga 26. Eu também acho que ele joga. Eu acho que os 3 maiores, Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, os maiores não, né? Que foram um tempo atrás. Eu acho que os 3 jogam... quer dizer, o Neymar não sei, mano. O Neymar tá meio bichado, né? É triste, né? O Brasil precisa, infelizmente. Eu acho que o Brasil vai jogar por ele. Tem que jogar. Não tem provavelmente. Tipo, os caras têm que ligar o modo Argentina e jogar por ele. E o que ele faz contra a Croácia em 22, ali aquele gol, foi absurdo. Acho que foi
top 5 gols que eu mais comemorei na minha vida. Sim. Mano, Foi absurdo. Eu batia no meu peito como se não tivesse amanhã, mano. Mas tipo... depois o gol da Croácia brocha, mano. Não, Mano, foi tipo... triste, velho. O Neymar faz o gol, alegria. A Croácia empata, mano, depressão. Não teve nem tempo, tipo, de comemorar, mano. Na hora que a Croácia fez o gol, eu assumi que a gente tinha perdido. Eu falei, cara, que a gente foi pros pênaltis sem confiança, mano. Exato. O Rodrigo perdeu o primeiro pênalti, aí desandou tudo. Mas, cara, Cara, o Messi é insano. O Neymar é insano, o Cristiano é insano. E quanto mais tempo eles durarem, aí melhor pra gente. Eu acho que é lindo. E esses mercados de transferências estão absurdos também, né? Tipo, então, a gente fala de hoje no futebol brasileiro, pô, a gente pegasse, sei lá, 5 anos atrás. Mano. Cara, 5 anos atrás chegava no futebol brasileiro o Ricardo Goulart. Tipo assim, exatamente. Em 2020 ele chegou pro Palmeiras, é verdade. Bom exemplo. Tipo Ricardo Goulart. Era bizarro. E hoje a gente tem Memphis Depay, a gente teve Suárez, a gente teve Rames Rodrigues. Nossa, isso é triste de falar pra mim, mas tivemos Rames Rodrigues. Cara, eu me iludi muito com o Rames. Eu avisei. Você avisou. Pior. Cara, eu falei que o Rames Rodrigues estava aposentado. Eu falei. Cara, mas é que ele iludiu muito, mano. E faltou vontade pra ele jogar. Falando como São Paulino hoje, trazendo todo o meu torcedor, que faltou muita vontade pro Rames aí. Que se ele jogasse mano, 20% do que ele joga, ele tinha acabado com o Brasileirão. Os jogos que ele jogou sério, teve um jogo São Paulo e Grêmio do Suárez. Eu não tô falando de qualquer equipe, tô falando do Grêmio do Suárez. São Paulo ganhou de 3-0, ele deu 2 assistências absurdas. Quando ele Foi coisa de cinema, mano. Foi coisa de cinema. Ele botou o Pablo Maia uma hora, cara a cara com o goleiro. Quando ele quer é absurdo. Quando ele quer é absurdo. Inclusive, um fato muito louco. Acho que por conta do Rames Rodrigues, o Casemiro, volante, se tornou o que se tornou. Porque antes, o Real Madrid jogava com... Era 3 meias, era Modric, Rames Rodrigues e Kroos. Só que o Rames Rodrigues não voltava pra marcar. Então o Zidane colocou o Casemiro. Ele foi uma ilusão no Real Madrid também? Ele jogou pra caramba. Tipo, ele jogou bem. Mas o foda era a marcação. Tipo, o Zidane olhou e falou assim, cara, com esse cara a marcação fica perdida. Aí tirou o Rames, colocou o Casemiro. Porque o Casemiro brilhou. O Casemiro é emprestado pro Porto, né? Nessa época. Ele chegou de São Paulo pro Real Madrid, ele é emprestado pro Porto. Eu acho que ele fica um tempinho no Porto. Eu acho que ele jogou 1 ou 2. Ele chegou a ganhar, acho que até uma liga lá. Ele ganha Champions no Real Madrid, de 14. Se não me engano, ele tava. Tava? Porque o Xabi Alonso, ele tava expulso na final. Nossa, o Xabi Alonso ainda tava no Real Madrid em 2014. Ele tava expulso na final. E o Casemiro jogou. Só que aí o Casemiro joga, aí ele é emprestado, chega o Rames. E aí o Rames dá certo, só que... É que ele chega com a bola toda também, né? Exato. Depois o que ele faz na Copa é absurdo. É absurdo, eu lembro daquela Copa. O que ele faz é absurdo, velho. 9 anos, era incrível. Aquela Copa foi incrível. E ele chega como 10 no Real Madrid. Chegou 10. Absurdo. O Modric era... Acho que o Modric era 14. É absurdo pensar nessa realidade. Bizarro. E aí o Casemiro deu certo por conta disso. Mas voltando no Rames... O Modric era 19. 19, isso. Ele virou 10 depois. Mas voltando no Rames, cara, eu sabia que ele era errado no São Paulo. Porque, tipo, um pouco antes dele ir pro São Paulo, eu tinha visto uma matéria que o Piquet tava criando a Kings League. E aí que o Rames tava jogando Society, nessa liga que o Piquet tava criando lá na Espanha, que era a Kings League, só que num tamanho muito menor. E aí eu falei, cara, como é que ele vai pro São Paulo? Tipo, o cara tá jogando Society. Tipo, o cara já aposentou. E aí quando o São Paulo lançou, eu achei absurdo. Eu falei, cara, não faz sentido. Tipo, cara, mas... o cara tava no Society. Eu vou falar que hoje, acho que de um tempo pra cá foi o que mais me iludiu. E a volta de Lucas Moura é absurda. Cara, eu sou muito fã do Lucas, velho. E na verdade, eu acho que... Todo corintiano odeia ele. Oi? Todo corintiano odeia ele. Ele vira o Cristiano Ronaldo contra o Corinthians. Cara, tem um gol que ele faz agora no Paulistão, acho que... que ele dribla... A zaga do Corinthians é a mãe, né? Mas ele dribla a zaga do Corinthians como se não fosse nada. Ele pôr o Kaká como se fosse nada. A zaga do Corinthians é muito triste. Ele sempre faz gol no Corinthians, é absurdo. E eu acho que quando voltou, eu fiquei com muito medo, porque ele não tava sendo usado no Tottenham. E aí, tipo, ele volta com um projeto de já sair em um prazo de tempo muito pequeno. E aí você fala, pô, mano, será que vai render tudo isso? E ele rendeu muito, mano. Tem uns jogadores que eles não são tão badalados, porém eles são muito esforçados.
Eu acho que é o caso do Lucas. E eu vou te falar um fato curioso. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que o Rames não é considerado como campeão da Copa do Brasil. Ele não jogou. Talvez ele não seja mesmo. Eu não sei se, na verdade, eu não sei se ele chega a entrar contra o Corinthians. Eu acho que a regra mas em nenhum dos jogos da final ele entra. Em nenhum dos dois. A regra é ele tem que jogar algum jogo. Não, e eu acho que também a gente tem que pensar que, mano, será que o problema era os técnicos? Dorival não colocava pra jogar. O Carpini só botou pra jogar porque sentiu pressão da torcida. O Zubeldia não usou. Mano, com certeza tinha algum problema de comportamento. Não, com certeza. Devia faltar muita vontade ali. Compromisso, total. Devia faltar muita vontade. E é maravilhoso ver o Lucas Moura, porque ele usa muito drible de futsal. E eu joguei futsal, jogo um pouco até hoje. Eu fui goleiro só. E mano, o que ele fazia é loucura. Tipo assim, eu fiz escolinha quando era pequeno e tal, a gente aprende todos esses fundamentos. Só que, mano, eu joguei campo uma época e é muito difícil você usar o fundamento do futsal no campo. Demais. E, tipo, a gente brinca ali jogando e tal, que nem disputar interclasse ou pelada com os amigos, assim. E, mano, o cara usa isso dentro de campo. Tipo, é um absurdo. E você chegou também a fazer escolinha, né? Tipo, quando você era mais novo e tal. Eu fiz society. Você fez no chute inicial do Corinthians, né? Eu fiz society e depois fui pro campo. Você não chegou a fazer futsal? Eu joguei futsal, mas eu era goleiro. Eu vou dizer... na linha, nunca. Dizer talvez que o futsal seja, na minha opinião, o mais difícil de jogar. É muito rápido. Né? É muito rápido. Raciocínio é bizarro. É absurdo. Eu acho que é isso que diferencia o Lucas de tudo, velho. Eu sigo uma página no Instagram que chama Futebol Interativo. Fica a dica aí pra vocês seguirem. Ela fala bastante sobre... Dá bastante dicas sobre futebol, de... Cara, várias áreas, tipo psicologia... fala bastante sobre isso do futsal, né? E ela fala que a maioria dos times, eles introduzem o futsal logo de início no aluno ali, porque depois do futsal, depois que o aluno aprende as bases do futsal, fica mais fácil, porque ele aprende toque rápido, raciocínio, drible, e cara, é muito importante assim o futsal. E acho que pro futebol brasileiro o futsal é muito importante, porque acho que todas as joias que a gente tem hoje começaram no futsal. Acho que o Vinícius Júnior começou no futsal, o Marcelo começou no futsal, o Neymar era do futsal. Cara, tem vários, assim. Eu acho que o futsal, ele é a base do futebol brasileiro. É bizarro. Eu acho que é importante pra caramba. Eu acho que todo mundo começa no futsal. Tipo, eu acho que... eu joguei futsal, você... Eu acho que na verdade, quando você faz inscrição em escolinha, eles já dão, tipo, pra treinar os dois, né? Futsal e society, ou campo, né? Mas eu fui jogar campo muito mais velho e joguei pouco também. Joguei mais na escola, mano. Tive essa oportunidade de... Na escola não tinha campo. Tive essa oportunidade, graças a Deus, de estudar numa escola que tinha campo, então a gente jogava. Inclusive, um dos gols mais lindos que eu já fiz na minha vida. Nossa, eu queria tanto ter isso gravado, mano. Juro. Nossa. Eu acho que eu nunca fiz um gol no campo. Provavelmente os meus amigos que estão vendo esse vídeo, quem jogou comigo, lembra desse gol. E foi numa gincana de cursos lá. E, mano, eu cortei pra dentro e chapei aberto. E a bola bateu no travessão e entrou. E a torcida do meu curso... Mano, os caras invadiram o campo. Eu lembro que o juiz era de outro curso, só que ele jogava no meu time na liga. E aí ele virou pra mim e... Eu tinha um apelido de capita no terceiro ano, porque eu era o capitão do time. Eu resolvia toda a burocracia, então me apelidaram carinhosamente de capita. No começo eu não menti que eu não gostava muito não, mas hoje em dia eu acho até legal. Inclusive eu ia colocar na minha camiseta. Um dia eu venho com a camiseta do Dumas. Um abraço pra rapaziada do Dumas aí. E aí um dos manos tava pitando jogar no Dumas, ele virou pra mim e falou assim: Capita, eu queria ser imparcial, mas você é embaçado, mano. Que gol, velho. E aí foi tipo, mano, nem eu consigo acreditar. Claro, eu fui consciente, não foi cagada. Talvez, assim, eu não sou o craque da bola e... Enfim, acho que eu marolo um pouquinho brincando ali. Um pouquinho, na verdade. Mas aquilo foi absurdo, mano. Foi pra um nível de uma pessoa como eu fazer um gol daquele. Foi coisa de louco, assim. Então eu tive a oportunidade de jogar o campo mesmo muito tarde, né? E isso aí que você falou é importante mesmo, né? Já desde o começo, já implantar o futsal, porque o futsal acho que trabalha muito mais na parte mental do jogador, do raciocínio rápido, de já saber o que vai resolver ali.
E, mano, quem usa futsal no campo, velho, você vê que sempre joga muita bola, velho. Você destaca muito. Tipo, é muito diferente, tipo, a velocidade que o cara pensa. Achei a ser desleal. Você pega um vídeo de um jogador bom de bola no campo e pega um vídeo de um jogador bom de bola no futsal. Você vê a diferença de velocidade das jogadas. Cara, é um absurdo como o futsal é desvalorizado, né? Tipo, os jogadores de futsal ganham muito mal. Tipo, não mal, não sei, na verdade. Eu, por exemplo, eu vi muito pouco jogo de futsal na minha vida, na TV. Eu acompanhei um pouco o Magnus Futsal por um tempo, mas bem pouco, tipo, menos de uma temporada. Eu não sei nem o que passa, tipo, YouTube, essas baratas. Sport TV. Sport TV? Passa. É. Mas é impressionante como o futsal é desvalorizado, cara. Não sei fora do Brasil, mas no Brasil é bem desvalorizado. Eu assisti a Copa do Mundo. Copa do Mundo que teve? Acho que foi a Copa do Mundo de futsal, que a gente jogou também muita bola, velho. E acho que, se não me engano, a gente ganhou também. Eu acompanhei um pouquinho na época que o Fred entrou no Magnus. Que na verdade foi mais pela série, né? Ele fez uma sériezinha no Magnus. Foi mais uma pré-temporada ali pra ele mostrar como é a vida de um jogador, mas ele jogou de verdade. Aí eu vi ali, eu achei da hora. Inclusive essa série é muito boa, ele faz o gol no último episódio. Boa. No último jogo, no último episódio. É absurdo. E foi o primeiro gol. Foi, ele fez um gol só, e foi esse. Foi certo. E você falou de jovens promessas e me lembrou um cara que tá chamando muito minha atenção, a gente conversa muito sobre isso, mas eu tenho que pontuar Lamine Yamal. Esse moleque joga muita bola. Eu vi um lance não, eu vi um vídeo que os caras falaram assim: se a gente inverter a câmera, o lance, o Yamal, como se ele estivesse jogando com a direita, ele é o Neymar. Cara, como assim é tão parecido? Eu juro, eu vou acho que eu vi, procurar depois e vou te mostrar. Acho que eu vi. Mas é absurdo. Nossa, ele sai driblando todo mundo, velho. É absurdo como esse moleque parece o Neymar jogando bola. Eu vi outro, inclusive, dos caras fazendo a fusão do Dragon Ball. E aí é o Neymar e o o pessoal da nossa produção, ele se empolgou. Nosso Jeanzão gosta de Dragon Ball. Eles fizeram a fusão do Neymar e do Messi, e aí a fusão é o Lamine Yamal. E eu acho que é muito isso, porque ele joga na posição do Messi, ele é o craque do Barcelona hoje, talvez, acho que seja a pessoa que mais se destaca ali. E é impressionante como ele parece o Neymar jogando. E ele é muito fã do Neymar. E dá pra perceber também, né? Acho que talvez ele realmente talvez se inspire, por isso pareça, né? E cara, a temporada desse moleque foi absurda. O moleque tem 17 anos. Cara, eu vi ele no começo. É que ele tá no começo, né? Mas tipo, temporada passada, acho que foi quando ele estreou, ele tinha 16 anos. 15, 16, vamos ver assim. E aí eu vi ele jogando lá, dá pra ver que ele era diferente. Tipo, no quesito... Ele chama a responsa. Tipo, ele pega a bola, ele vai driblar, ele tenta uma finalização. Ele é um moleque que ele chama a responsa pra ele. Só que, tipo, os números deles eram muito baixos. Só que se você pega uma partida dele pra assistir, você vê que não tem nada a ver com os números. Porque, tipo, você pega assim pra ver, se eu não me engano, ele tá com 8 gols na La Liga. Só que você pega um jogo de La Liga dele pra assistir, e não parece que ele tem só 8 gols. Parece que ele tem 30 gols. Ele dá um chute no gol, né? Cara, ele chuta muito, ele dribla muito, ele vai muito pra cima, ele dá uns passes absurdos. Tipo, ele tem todos os recursos. Ele precisa, eu acho que ele precisa dar uma lapidada no quesito finalização. Tipo, porque, querendo ou não, 8 gols é pouco. Né? Pra alguém que é comparado com o Neymar, pra alguém que é comparado com o Messi. Só que tem que lembrar que ele tem 17 anos. Não, e não é muito forte dele também, acho que talvez fazer gol. É mais da assistência. Ele tem uma trivela absurda. Ele tem uma trivela absurda. E a gente teve uma ilusão há pouco tempo do Barcelona com o Ansu Fati. Que se falavam que seria o novo Messi, deram a 10 do Barcelona pra ele. Cara, e ele não jogou metade do que foi... Mano, acho que eu arrisco dizer que o Ansu Fati não jogou 1/3 do esperado. Eu acho bizarro porque, tipo assim, quando o Ansu Fati surgiu, foi na mesma época que o Vinícius Júnior surgiu. E, tipo, tinha uma comparação nas redes sociais, que era, não, que o Ansu Fati é muito melhor que o Vinícius Júnior, que não sei o quê. E aí o Vinícius Júnior ganhou o The Best e deu o Ansu Fati e jogou no Brighton. Cara, eu vi esse cara jogar contra o Chelsea. Eu falava, cara, ele não é melhor que o Vinícius Júnior, não é melhor que o Vinícius. É que o Vinícius Júnior, ele só não sabia chutar. Mas eu acho que o Vini amadureceu muito. Cara, talvez falte muita cabeça pra ele, velho. Faltava...
ele sofria muito. Agora ele continua sofrendo. Mas, tipo, no começo a galera pegava muito pesado com ele e ele não tinha os recursos que ele tem hoje. É triste ver o que acontece no futebol hoje ainda com o Vinícius Júnior. O documentário dele explica muito isso. Eu ainda não assisti. Muito bom, muito bom. É que você, como torcedor. Cara, eu vi na hora. Madrilênio. Eu vi na hora. Saiu o documentário, eu acordei 8 da manhã, eu tava vendo. Tipo, é insano o documentário. Não, eu quero assistir. A história do Vini é muito boa. Eu acompanhava ele no Flamengo. Tipo, acompanhava não, é uma palavra muito boa. Acompanhava é muito forte, mas eu. Do Flamengo. Eu assisti um pouco dele do Flamengo também. E é absurdo que esse moleque jogava no Flamengo já também. Eu acho que ele sentiu um pouco a pressão. Mas talvez seja o que o Endrick tá sentindo hoje. Eu acho que o Endrick tem muito futebol pra demonstrar ainda. Que eu acho que o Endrick, ele ainda pegou uma época melhor. Porque a época do Vinícius Júnior e do Rodrigo era a época do Zidane ali no Real Madrid. O Vinícius Júnior ainda pegou o Solari antes do Zidane. Mas era um Real Madrid que não tinha ninguém. Então o Vinícius Júnior e o Rodrigo tinham que jogar. Foi a pior fase do Real Madrid, né? Que chegou a ser eliminado pro Ajax. Foi pro Ajax. Caiu pro Ajax, depois cai pro Chelsea, cai pro City nas oitavas. Juventus? De Cristiano Ronaldo? Não pegou Juventus. Caiu pro Ajax. Tipo... Não, foi a pior fase. Sai todo mundo. Tipo, saiu o Zidane, aí sai o Cristiano, sai o Bale. O Bale não sai, mas ele entra numa fase total. É que ele começa a lesionar muito também, né? Começa a lesionar, começa a postar foto no Você lembra dele jogando no Tottenham de novo? Eu vi uma foto, você já tinha esquecido. Ele foi emprestado. Ele jogou com um 9, ele tava com a 9. Pior que ele jogou legal. Foi no Tottenham no Mourinho, eu acho. Eu acho que foi. Foi um absurdo, assim. Mas ele não jogou mal no Tottenham, não, foi legal. O Ancelotti, o Bale não jogou mal. O Ancelotti ele não jogou mal. Mas, tipo, não dava. Dava pra ver que o bagulho dele era o golfe. Mas... o bagulho dele é o golfe, é muito forte, mano. Não tinha o que fazer. Ele perdeu a motivação. Mas aquele Real Madrid era o pior. Tipo... Saiu o Cristiano Ronaldo, era o Vinícius Júnior na esquerda. O Marcelo já não era mais o mesmo. O Varane já tava decaindo. O Sérgio Ramos começava a lesionar legal. Tava em transição os goleiros, né? Foi quando chegou o Courtois. E o Courtois ainda não era o que virou hoje. E... Cara, o Carvajal, eu lembro que tinha umas lesões. Não tinha o Valverde ainda. O Valverde era uma promessa. Então, ele chegou no Real Madrid que ele precisava jogar. Agora o Endrick não. O Endrick chegou num Real Madrid que já tá estruturado. Tipo, já tem um time de ataque. Você acha que faltou ele jogar no Castilha? Ele chegou a jogar no Castilha? Ou ele chegou já no Real Madrid? Ele foi direto. Você acha que não faltou ele jogar um pouco no Castilha? Tipo, todos os jogadores passaram. O Vini, o Rodrigo... Eu acho que foi... É porque o Real Madrid não tem centralmente reserva. Então acho que foi uma necessidade. Talvez. Porque o Russell saiu. Então talvez tenha sido uma necessidade. Porém, eu acho que jogar no Castilha faria bem pra ele. Tipo, amadurecer e tudo mais. E ganhar confiança, tudo. Porque, cara, eu vi o Endrick muito pouco nessa temporada. Ele jogou mais as Copas, né? A Copa do Rei, ele é o... Rei, e de vez em quando ele entrava no segundo tempo de um jogo Real Madrid e Valladolid. Ele terminou como artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei ou ele terminou como artilheiro da Copa do Rei? Eu acho que ele foi artilheiro do Real Madrid. O artilheiro da Copa do Rei acho que foi do Barcelona. Eu acho que foi Lewandowski, não sei. Eu não sei também agora. Foi mais dado. Eu não tinha pensado nisso antes. Mas, cara, eu acho que falta talvez o Endrick ser emprestado ou jogar no Castilha, mano. Porque... Tem boatos que o Arsenal tá interessado no empréstimo. Não, ninguém pode ir pro Arsenal, mano. O Arsenal devia acabar, velho. Na moral, tipo assim, cara, explode o Arsenal. Se o Gyökeres for pro Arsenal, acabou o futebol pra ele. E pior que tá bem encaminhado. Porém... Não pode estar bem encaminhado. Não pode. Pior que tá bem... Eu vi Você hoje... não tá entendendo. Mas eu vi uma notícia hoje que o Arsenal tá interessado no Chesco. Caso dê errado o Gyökeres. Chesco? É o centroavante do Leipzig. Não conheço. São dois, o Penda e o Chesco. Não conheço. Conheço o Penda, mas o Chesco não. É um esloveno, ele é bom de bola. Aí se der... Tá encaminhando com o Chesco, se der errado o Gyökeres. Tipo, já tem... Cara, opção, assim. se o Gyökeres vir pro Chelsea, meu Deus do céu. Acabou o futebol pra mim, filho. Cara, acabou. É absurdo. Tipo assim, mano, eu não assisto os jogos do São Paulo pra ele vir pro Chelsea. E tem uns caras muito bons ali no Chelsea pra dar assistência pra ele. O Enzo Fernandes é absurdo. O Enzo Fernandes. E o Real Madrid não vai o Real Madrid não vai buscar Cara, ele, não tem como. Com a saída do Modric, eu acho que vai querer repor. Então, é embaçado, mano. Mas o Enzo Fernandes, ele chega também meio mal no Chelsea, né? Mas o Real Madrid tá bem interessado no Stiller, do Stuttgart.
Cara, o Real Madrid também vai atrás de uns caras, às vezes, que eu não faço ideia de quem é, velho. Contratou um zagueiro agora. Eu vejo jogos da Premier League e eu não lembrava desse cara. Eu conheço ele, mas o nome dele é muito difícil. É Hausen. Acho que é Hausen. Ele é alemão? Não, é espanhol. Espanhol? Só que ele tem um nome dinamarquês. Puxa, que brisa. Cara, o Chelsea tá embaçado, mano, nesse mercado de transferência. É que eu falei no começo, tá sondando o João Pedro, mas eu não acho que é uma boa. Também não acho, não. Cara, é que a gente conversou sobre isso hoje e você me disse que ele é promessa desde 2017. Só que você já percebeu que ele só tem 23 anos ainda? Ele é novo. Ele é muito novo. Mas eu acho que é porque ele começou na Europa. Porque eu lembro que no... Não, ele começou no Fluminense. Ele jogou no profissional pelo Fluminense. Ele foi muito cedo pra Europa. Então, eu não sei porque não tem que ter 18 anos pra ir pra Europa. Porque eu lembro que no FIFA 17 ele já era promessa no Watford. Verdade, ele vai pro Watford, depois ele vai pro Brighton. Todo mundo falava, tipo, daqueles perfis de modo carreira. Falava, não sei o que, contratar o João Pedro, que não sei o que, o overall dele, promessa. 18, 19, 20, 21, 22, 23. A gente tá em 2025? Agora eu não lembro quando ele saiu do Fluminense, porque faz 6 anos já que ele poderia estar na Europa, né? Cara, ele fez 18. Não rolou algum esquema, né, pra você? Não, mano, eu não sei se na época já era liberado. Ele chegou a ficar no time titular do... Irmão, ele meteu um gol de bike na Copa do Brasil. Não lembrava disso. Esse moleque... Não, e esse é outro moleque que eu olhava e falava assim, esse moleque é embaçado, velho. Mas eu acho que também não rendeu tudo. Hoje tá vivendo em boa fase lá no Brighton até, não é à toa que o Chelsea tá sondando. Na seleção não tá indo bem. Porém, na seleção ninguém tá indo bem. Cara, mas a seleção brasileira... A seleção brasileira tá totalmente zicada, velho. Sei lá. Mano, tô confiante com o Ancelotti, velho. Eu não tô confiante ainda. Porque eu preciso ver resultado. Tipo, preciso ver um jogo e ver o Brasil brilhar. Porém... dá muita confiança ter um Ancelotti. Tipo, o time adversário, olhar o seu time e ver o Ancelotti na beira do campo é bizarro. Mano, o seu time... Pô, você ser o Vinícius Júnior, você ser o Rodrigo, você ser o Neymar, olhar pra beirada do campo e ter um Ancelotti é insano. É insano. Traz muita confiança pro jogador. Exato. Aquela olhadinha dele... E mascando o chiclete dele. E esse aí vai dar medo, velho. Não, é bizarro. Tipo, os caras fazem gol, ele tá lá. Cara fechado. É insano. Tipo, parece que pra ele tá tudo tranquilo. Tá tudo normal. Cara, é uma confiança bizarra. É que, mano, é que ele é um... Cara, ele é hoje, acho que hoje talvez já é o melhor técnico do mundo, tipo, da história, talvez, mano. Pelo tanto de título que ele tem. Ele é muito... compete com o Guardiola, né? Guardiola, tem o Ferguson. O Guardiola... ele ganhou bastante Champions também, né? Então, ganhou 3. O Ferguson ganhou 2, acho. Mas, cara, passa muita confiança ter o Ancelotti ali. E... O Ancelotti, ele sabe trabalhar muito com jogadores brasileiros. Com times alternativos, ele demonstrou que ele consegue trabalhar qualquer tipo de elenco, qualquer tipo de time. Ele consegue se adaptar. Ele sabe jogar com pressão, sabe jogar contra-ataque, sabe jogar com posse de bola. E eu acho que é o que o Brasil precisa, assim, porque a gente tem tanto jogador bom que eu acho que a gente precisa de um técnico que deixa os jogadores jogar, sabe? Fazer ele sentir a vontade. Então, chega no Vinícius Júnior, cara. Cara, deixa o Vinícius Júnior leve, deixa o Vinícius solto. Cara, deixa o Rodrigo jogar, deixa o Rodrigo solto. O Rafinha, cara, o Rafinha é muito bom de bola. Ele conhece o Rafinha, né? Ele tem que estudar pra jogar o Rafinha. Sim. Exato. E eu acho que a gente precisa disso. Tipo, eu acho que a gente precisa de um cara que se adapte aos jogadores e que deixa os jogadores soltos ali, deixa os jogadores jogar. E você acha que hoje, no futebol brasileiro, você acha que tem alguém que tá se destacando muito, que você fala, mano, esse precisa ser convocado e esse precisa ser titular, mano? Não tá se destacando tanto por conta da lesão, né? Mas o Pedro... Cara, o Pedro tá jogando muita bola, né? Eu acho que o Pedro precisa jogar, cara. Cara, eu vi enfim, também falando clubismo, falando muito alto, mas é muito engraçado ver que ele voltou de lesão e tem mais gol que o Vitor Roque já. Com mais um jogo pelo Palmeiras. Não, o Pedro precisa jogar. É bem triste, na verdade, porque o Vitor Roque acabou de fazer um gol no meu time aí, mas enfim, né? A gente deixa isso pra lá, né? Faz parte. Passou, palmeirenses. Fiquem felizes com o gol de vocês. Mas enfim, o Pedro, ele demonstra que ele é grande e, tipo, meio durão, assim, acho que talvez pelo jeito que ele joga, mas ele é muito habilidoso. Ele é muito técnico. Ele é muito habilidoso. O jogo contra o Corinthians, eu assisti pra secar, mas o Pedro faz um jogo absurdo. Foi demais.
Modéstia à parte, acho que talvez seja merecedor de convocar também. Sim. Inclusive, esse jogo ele faz uma defesa de um jogo, um chute do Pedro, que era gol. Era muito Qualquer goleiro. Foi uma defesa absurda. Eu acho que hoje o Brasil tá bem de goleiro. Porque eu acho que hoje a gente tem bons goleiros no Brasileirão e bons goleiros fora. A gente tem o Alisson que brilhou, jogou muita bola. O Ederson também brilhou bastante, apesar da fase do City ter sido ruim. Acho que também não foi só pior por conta do Ederson. E a gente tem goleiros hoje no Brasil que merecem convocação. O Brasão. O Hugo, o Brasão. Cara, clubismo, talvez aqui, on fire. Mas, mano, o Rafael é um absurdo. É um absurdo pra um cara de 32 anos, 35. Mas ele não é novo, mano. E tipo assim, ele salva o São Paulo num nível... Eu gosto do goleiro do Atlético também, o Ederson. O Everson. O Everson. Ele é bom também. Não sei se pra nível de seleção, mas o Rafael é um absurdo, mano. E eu acho que o Ancelotti tá de olho nele. Cara, um que passou da idade, mas continua sendo absurdo é o Fábio. O Fábio, né? Ele jogou muita bola. Ele passou, tipo, já tem mais de 40, mas ele joga muito. Então, e ele também não fala nada sobre aposentadoria ainda, né? Isso que é mais engraçado. E o cara saiu do Cruzeiro mal, tipo, o Cruzeiro basicamente deve ter chutado ele de lá e ele ganhou a Libertadores. Exato. Com o Fluminense. Do Diniz. Absurdo. Do Diniz. Bizarro. A gente viu o Fluminense de Diniz ser campeão de uma Libertadores. Em cima do Boca Juniors. O poderoso Boca Juniors. Bom, caminhando mais pro final agora... Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre por que a gente criou o Argos. Mas antes eu queria que você falasse, eu vou falar sobre expectativas futuras. A temporada tá acabando agora, o Real Madrid, felizmente pra mim e infelizmente você foi péssimo. Só tomou taca do Barcelona. E inclusive a gente assistiu a final do Copa do Rei junto e foi engraçado demais te ver triste. Bravo, e eu toda vez que eu ouço a música do velho do Para com D, para com D, eu já dou risada, velho. Eu fiquei muito depressivo. E em uma temporada você falou muito de Real Madrid porque o Mbappé tinha acabado de chegar. Foi. Eu achei que o Real Madrid ia ser campeão de tudo. Eu não achei que ia ser campeão de tudo por conta da saída do Kroos. Porém, eu achei que o desempenho ia ser melhor. Uhum. Eu não achei que ia ser um desastre total. Cara, trazer um dado, eu não sei agora, mas antes de vir pra cá eu tava vendo, o Real Madrid tá em quarto ou quinto colocado na Liga. Quarto colocado. Eu tenho que jogar menos que geral, mas o Betis empatou, o Betis subiu pra terceiro e o Real Madrid vai estar em quarto, mano. Ele tá em segundo. Mas acho que se ganhar passa. E provavelmente vai ganhar também a última rodada. Contra quem é? Amanhã é contra o Retafe? Eu acho que é contra o Retafe, alguma coisa assim. Vai ter a última rodada da Premier League agora também amanhã. Amanhã não, é domingo. É domingo. Que é tipo decisiva. Cara, tem Chelsea, Nottingham. Não, e é tipo assim, acho que é até o quinto, sexto colocado, ou até o sétimo, coisa assim, briga por Champions ainda. É bizarro. Cara, que essa temporada Aston Villa foi um absurdo, cara. Foi demais. Foi muito da hora de assistir futebol essa temporada. Europeu. Tá muito equilibrado. Tá legal. E, bom, enfim, eu queria que você falasse, pode começar por você, expectativas do Real, do Corinthians, também teve um começo de temporada um pouco difícil, talvez, sei lá, ganhou o Paulistão, mas teve a saída do Ramon. Enfim, chegou o Dorival. Nossa, mano, essa contratação do Dorival ainda tá me mordendo até umas horas, velho. Vou falar do Real Madrid primeiro, que é mais fácil. O Corinthians é uma bagunça. Um misto de sentimentos. O Real Madrid, cara, eu acho que a expectativa é praticamente fechada com o Xabi Alonso, né? Já falta só anunciar. Isso é loucura. Mas o Ancelotti já anunciou que vai sair, então provavelmente semana que vem já deve ter um anúncio do Xabi Alonso. Praticamente fechado com o Arnold também. Eu acho que é uma temporada de adaptação do Real Madrid ao sistema do Xabi Alonso. Eu não sei o que esperar do Xabi Alonso no quesito de formação. Eu não sei se ele vai jogar no 4-4-2, não sei se ele vai jogar no 3-4-2-1, né? Que fala, 3-4-2-1. Não sei se ele vai jogar no 3-4-2-1, que é a tática que ele foi invicto na Bundesliga com o Leverkusen. Essa temporada foi absurda. Foi absurdo. E eu não sei muito o que esperar, porém eu acho que é uma temporada de adaptação. Eu acho que ele vai estudar ali o que ele pode fazer com os jogadores. São jogadores muito bons. Pode ser também uma temporada absurda, né? Exato, é um elenco absurdo. E, cara, eu escutei um Marcelo Becker falando. Marcelo Becker é torcedor do Barcelona, tá? Ele disse que o Xabi Alonso pode ser um antídoto pro Flick. Porque o Xabi Alonso é um técnico que ele gosta de futebol agressivo. Eles jogaram contra na Bundesliga? Eu acho que ele chegou a jogar. Eu acho.
Mas, tipo, o Xabi Alonso ele é um técnico que ele gosta muito do jogo ofensivo. Ele gosta muito de ter a posse de bola. Ele gosta muito de disputar com o adversário, de ir pra cima, de ter a posse, de... Cara, perdeu a bola, pressão alta, recuperar rápido. E o Flick tem esse jogo, né? Que é esse jogo Bundesliga, esse jogo alemão. E então, com o nível dos jogadores que o Real Madrid tem, talvez o Xabi Alonso seja um antídoto pro Flick. Porque, cara, o Mbappé, o Vinícius Júnior, o Valverde, ter a bola, o Bellingham, ter a bola com eles, cara, eles são muito bons com a bola no pé. Mas eu acho que é uma temporada de adaptação. Tipo, o Xabi Alonso entender, tipo, cara, o Arnold consegue jogar de ala ou vai ter que ser lateral? O Carvajal consegue jogar de lateral ou vai ser zagueiro? Como vai ser isso aí? Você acha que vai ser essa adaptação de Carvajal e Arnold no mesmo time? Carnaval. Carnaval é complicado. Você acha que Carvajal vai pro banco? Você acha que ele aposenta? Eu acho que a gente precisa primeiro ver a situação física dele. Ele ficou um ano parado, então a gente não sabe como ele vai voltar. Eu acho que ele estando bem, ele pode ser zagueiro, porque ele já foi zagueiro e jogou muito bem. O foda é a altura, né? Ele provavelmente vai jogar com 3 zagueiros, né? Provavelmente. Tem a questão do Militão também que tá voltando, ficou um ano fora. Então a gente tem que ver como é que o Arnold vai chegar também, né? Então eu acho que tem que avaliar esses 3 quesitos, né? Militão, Arnold e o físico do Carvajal. Mas eu acho que ele pode se adaptar de zagueiro pela direita, porque ele já jogou de zagueiro. Na temporada que o Real Madrid foi campeão da Champions, ele jogou contra o Leipzig e contra o Girona de zagueiro. Ele foi muito bem. Ele é muito bom defensivamente. Ele é um lateral um pouco... Ele é bem equilibrado. Mas ele é um pouco mais defensivo. Porém, ele ataca bem também. Eu acho que ele consegue... fez gol de cabeça na final da Champions. Exato. Absurdo. Eu acho que ele consegue jogar de zagueiro tranquilo. Mas a gente tem que ver como é que o Xabi Alonso vai moldar esses jogadores pro esquema dele, né? E o Real Madrid precisa contratar um lateral esquerdo também, urgente. E provavelmente vai trazer um volante, por conta da saída do Modric. E aí pode vir o Enzo Fernandes, pode vir o Stiller, pode vir o McAllister, pode vir o... Quem é que tava estudando também? Era o... Declan Rice. O Zubimendi, mas tá praticamente fechado com o Arsenal. E eu vi um pouquinho do Kimmich, porém é difícil. É difícil. E aí... Eu acho que é uma temporada de adaptação, assim, que pode vir muitos frutos bons. Pode ser um antídoto pro Flick. Mas também pode ser mais do mesmo. Tipo, pode ser uma temporada que Real Madrid termine em terceiro, segundo colocado, seja eliminado ali nas quartas da Champions de novo. Porque, cara, é um técnico novo. É um técnico não só novo no Real Madrid, mas novo na carreira. Tipo, eu acho que é a terceira temporada do Xabi Alonso. Acho que tá por aí. Então, não tem muito o que esperar. Eu acho que é ver o que vai acontecer. Você acha que ganha um título? Sei lá, uma Copa da Espanha? Com esses jogadores é difícil não ganhar nada. É um time muito bom. Tipo, essa temporada, mesmo que seja desastrosa, ganhou da Atalanta a Supercopa da Europa. Já é uma coisa. Já é alguma coisa. Exato. Então, dá pra sonhar com alguma Copa do Rei. Uma Supercopa da Espanha ali. Legal. Mas não espero Champions. E pro Corinthians? Mas você acha que o Corinthians, tipo, vai... Sei lá, mano, é que o Corinthians é embaçado em Copas e tende a assumir isso. Eu acho que é um time que no Brasileirão, falando agora do campo, eu acho que é um time que no Brasileirão vai brigar por meio de tabela. Não, cara, chorando muito. Uma pré-Libertadores. Assim, é difícil. E não acho que briga pra cair, longe disso. Porém, nas Copas, eu acho que é um time que pode surpreender nas Copas. Porque é um time que se mostrou muito guerreiro contra o Palmeiras na final do Paulista. E o Corinthians tem uma mística, assim, de chegar em mata-mata e, brilhar. Ainda mais aqui no Brasil, né? Tipo, Copa do Brasil, competição internacional nem tanto, né? Mas Copa do Brasil, Paulista, o Corinthians tem essa parada. E eu acho que contratações, eu escutei falando sobre trazer o Yerry agora no meio do ano, porque vai estar de graça. E o volante que era do Flamengo, esqueci, o Ilharão. Que tá de graça também, então falando que... Jogou do Corinthians já. Acho que ele começou no Corinthians. Eu acho que começou no Corinthians. E aí, fala-se deles voltarem, do Ilharão voltar pro Corinthians, e do Yerry chegar, agora no meio do ano, totalmente de graça.
Eu acho que seria 2 boas contratações. Pensando na parte defensiva, o Willian é um volante. E a zaga do Corinthians sofre muito hoje. O Hermínio é um cara experiente. Uhum. É um cara alto, é um cara que tem bastante impulsão. É um bom zagueiro. Eu acho que comparado com o que a gente tem no Corinthians, vai agregar muito. E na volância eu acho que o Willian faria bem. Pra dar ajuda com o Ranieri ali. Porque, cara, a gente tá com o Maicon na volância. Tá foda. Triste. A gente tá com o Maicon. Então, acho que vai bem. Legal. Tipo, o Chelsea... Cara, de verdade, eu não sei o que esperar nessa próxima temporada, mano. Eu acho que o Manes continua, eu acho que isso é indiscutível, até porque hoje... Muito bem, foi bem. Tipo assim, ele, mano, pegou um time desestruturado e com o Pochettino também, que, pelo amor de Deus, é um péssimo treinador. E, pô, tá brigando por Champions. Tipo, pra se classificar pra Champions. Um time que tá jogando Conference League. Inclusive, vai ter a final aí também. Eu acho que dá 2-1 Chelsea. Cara, eu te falei do Pássaro. Mas não tem pássaro, tá de boa. Eu acho que vai ser 2-1 e eu acho que vai ter gol do Antony. Eu espero, eu gosto muito dele. Cara, inclusive o Antony ganhou uma cartinha 95 no FIFA. Absurdo. Caramba, ele tá jogando muita bola. Mas enfim, bom, eu acho que o Chelsea tem tudo pra ganhar a Conference. E tudo pra ganhar não, né? Mas, tipo, acho que ganha. E cara, é assim, né? Se ganhar, já tem uma vaga garantida pra Europa League. Exato. E se classificar pra Champions ainda domingo, não sei, tem que esperar muito. Eu acho que é um time que tá longe de conseguir ganhar uma Champions League. Tem que se estruturar muito, tipo, trazer, sei lá, um 9 de qualidade, tipo Gyökeres. Pensar, talvez, na zaga, que a zaga do Chelsea sofre muito. O goleiro, pelo amor de Deus, Robert Sanchez. Cara, ele salva bastante, mas, tipo, mano, sei lá, ele não é a maior confiança do mundo, assim. Eu acho que talvez gostasse mais do Petrovic, que tá emprestado, inclusive. Ele é bom, e, velho. cara, loucura o Chelsea perder Andrei Santos, cara. Esse moleque tá jogando muita bola lá na França, cara. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar e tem que jogar, mano. O Real Madrid podia contratar ele, já é um bom camisa 8 já. Cara, não seria um lá. Bom, então é melhor que o Enzo Fernandes. Mas com certeza. E, cara, sobre o São Paulo, ele de verdade não, assim, o Zubeldia tá numa instável, velho. Tipo, Pouco tempo atrás falava-se dele sair e tudo. Agora, cara, então, mas eu acho que o time tá muito fechado com ele. E infelizmente a gente tá sofrendo muito no ataque, né? A gente tem o Ferreirinha jogando muita bola. E é absurdo que ele tá jogando. Apesar de que ele decaiu um pouco nessa fase de gols dele. Mas eu acho que o São Paulo sofre muito no ataque, cara. E tipo, mano, dá pra tentar ser campeão, sei lá, talvez, mano, se chorar muito da Libertadores esse ano. Porque, tipo, mata-mata é mata-mata, mano. Não tem o que fazer. Lucy Gold. Não, Luciano, pelo amor de Deus, Lucianjo. E, o Luciano chegou meio do ano, o cara viu CR7. E, cara, eu não tenho muito que botar expectativa. Eu não tenho muita expectativa, pelo menos nesse final de temporada agora, meio de final de temporada. Porque, cara, acho que Copa do Brasil tem times bons ainda. Não tem, tipo, você fala, pô, o São Paulo tá muito bem, assim. Passou bem do Náutico, foi um dos únicos times também que não sofreu. A gente teve grandes caindo agora, né? A gente teve Grêmio, Fortaleza, Santos. Mas dá pra sonhar, talvez, mas tem que jogar muita bola. E a Libertadores é impressionante que o São Paulo faz um feito que nem o time de Tele Santana fez, que é ganhar todos os jogos fora de casa na fase de grupos. Isso é um absurdo. O São Paulo fez um negócio histórico, fora que o Zubeldia nunca perdeu na Libertadores. Um fato interessante também. Quer dizer, pelo São Paulo, né? Pelos outros times eu não sei. Mas pelo São Paulo ele não perdeu. Ele chegou ano passado, jogou a fase de grupos, tudo. E se o São Paulo passa do Botafogo, era campeão ano passado, velho. Não tem como. E é muito confiante, velho. Era Atlético, né? Não, a final era Atlético, mas ainda ia pegar o Peñarol, acho que o Botafogo mete 5-1 ainda. Foi o Peñarol. É que o Botafogo também no passado tava um absurdo. Tá. E existe um time entre nós que me impressiona muito, que é o Paulista de Jundiaí, né? O
Paulista de Jundiaí é insano. Insano. E, inclusive, se esse podcast chegar, o pessoal do Paulista, a gente quer muito, muito mesmo receber vocês aqui pra conversar com a gente. Inclusive, a gente vai trazer mais gente pra conversar. O primeiro episódio vai ser só a gente. Tomara, amém. Mas, cara, seria muito legal estar com o Fausto ou com o Marola, que é muito craque. Ou com o Filipinho. O Filipinho é muito craque também. Christopher, CL9. Vem aqui, a gente quer conversar com você. E, cara, o Paulista vai jogar a Copa Paulista agora, né? E, mano, vai ser muito louco, velho. Mano, eu tô com muita, assim, muita expectativa e já tô pensando que o Paulista pode fazer um bom campeonato. Tá se reforçando, trouxe alguns novos reforços aí, inclusive trouxe o camisa 9 do Nacional, que foi o terceiro maior goleador do Paulistão Série 4 agora. E é isso, cara. Tem que se reforçar, tem que tentar mudar a estratégia de jogo. Eu acho que o Fausto passou por um período ali na metade do campeonato que prejudicou um pouco, mas depois ele se reergueu e ficou com o vice-campeonato heróico. 2 classificações em 7 meses, cara. Isso foi absurdo. A torcida apoia demais também. A torcida... Cara, é muito apaixonada. O que a torcida do Paulista faz no estádio é maravilhoso. E, cara, todas as organizadas, a Raça e a Gamor, cara, vocês estão de parabéns. A festa que vocês fazem no estádio ajuda muito. Contra o Joseense, a torcida empurrou o time. E a gente só classificou, a gente só conseguiu tirar um 2-0 para um 2-2, porque a torcida empurrou o time, velho. E é um absurdo o que tava acontecendo ali. Não, e é isso. Fala agora sobre um contexto geral sobre o canal, né? E a gente já vai encerrar o papo de hoje já, né? Já deu bastante tempo aí de gravação. Cara, eu acho que a ideia do Rivals é a gente poder, cara, conversar sobre futebol, poder debater um pouquinho aqui, conversar sobre nossos times, conversar um pouquinho sobre as notícias mais relevantes aí. E não é nada jornalístico, aqui ninguém é jornalista. Não, resenha pura. É um papo de amigo, resenha, pessoas que gostam de futebol, torcedores. E a gente criou o canal nesse intuito assim. A gente tava conversando, já é uma ideia nossa de um tempo já de ter um espaço pra falar sobre futebol. E games também. E, cara, do nada surgiu a ideia da gente criar esse canal e, cara, poder compartilhar um pouquinho do que a gente gosta, né? Que é acompanhar o futebol, acompanhar o nosso time. Trazer um pouquinho, uma resenha, uma conversa sobre o que a gente gosta. A gente espera poder trazer convidados aqui, né? Amigos nossos, jogadores, pessoas no meio do futebol pra trocar essa ideia com a gente. E, cara, vamos pra cima, que dê certo, apoiem aí, deixa o like, curte, comenta. É isso aí. E a gente vai ter games, mas eu acho que provavelmente a gente vai falar bastante sobre futebol. E acho que é porque, mano, é o nosso amor e é alguma coisa que a gente sempre vai conversar. A gente sempre vai se reunir pra assistir jogo junto. Inclusive a gente ia se reunir pra assistir a final da Champions, vai acabar que não vai dar certo mais. Exato. Mas a gente ia fazer geral junto aqui, mesmo aqui onde a gente tá gravando, pra gente assistir todo mundo junto. Infelizmente não vai dar certo. E a gente ama isso, não tem o que fazer. Exato. E já era, como o Leandro disse, já era uma coisa que a gente mirava, né? De ter esse compromisso, né? Porque é uma coisa que a gente sempre acompanha no Instagram, em todas as redes sociais. E, cara, é isso. A gente vai trazer uns vídeos diferentes também, né? De vez em quando. A gente quer trazer uns vídeos sobre notícias, né? Alguns quadros diferentes também, né? Exato. Esperem bastante coisa do Real Madrid e do Chelsea. Sim, e do São Paulo e do Corinthians também, provavelmente. Exatamente. E o bom é que o futebol nunca para, né? Porque quando a temporada europeia acaba, a do Brasil tá em alta. Exato. E quando o Brasil acaba, a europeia tá em alta. E aí, então, quando para os dois, tem seleção. Quando para os dois é porque tem seleção. E agora com o Ancelotti. Inclusive, segunda-feira tem convocação, hein? Tem 26, né? É 26 de maio. Não sei nem o que esperar. Mas, bom, enfim, é isso. De volta. Galera, as redes sociais do Rivals vai estar aqui na descrição. Instagram, TikTok. Cara, compartilha. Se você tem aquele amigo que gosta de futebol, compartilha pra ele esse vídeo. Dá essa moral pra gente. Se você tiver alguma ideia de conteúdo, deixa nos comentários. E, pô, é isso. Acho que foi muito legal esse primeiro papo aí nosso. Espero que vocês tenham gostado. E vai ser descontraído, assim, da gente conversando. E é isso. Se inscreva aí, ative o sininho pra receber mais. Fechou? É nóis. Falou, rapaziada.